Cuba é uma nação que está entre o Golfo do México e o Caribe. É possivelmente o lar da economia mais bizarra do mundo, por causa de suas oscilações selvagens entre uma sociedade capitalista e um paraíso dos trabalhadores. Cuba e seus cidadãos são pobres, mas nem isso faz parecer normal o cidadão trabalhador médio de Cuba ganhar cerca de 87 dólares americanos por mês. Mas ainda assim, o país mantém uma qualidade de vida relativamente alta entre os países em desenvolvimento. Então o que está acontecendo aqui? Será que é realmente o sistema comunista ideal que tantos países estavam tentando criar no século passado? Ou é apenas um país tentando desesperadamente fazer um sistema falho funcionar? É o que vamos ver no vídeo de hoje. No início do século XX, Cuba era uma nação muito diferente do que é hoje. Era um país capitalista de livre iniciativa, possivelmente, com um mercado mais liberal do que mesmo os Estados Unidos. Cuba reivindicou sua independência dos espanhóis, e eles estavam ansiosos para executar seu próprio show plenamente consciente de seu lugar no mundo. Com a ajuda dos Estados Unidos, a nação construiu uma agricultura industrializada e se concentrou na produção de açúcar, que estava se tornando uma exportação cada vez mais popular. Mas aí começaram alguns problemas, e um deles era que o país estava se tornando cada vez mais rico no papel, mas muito pouco disso estava realmente indo para o cidadão cubano trabalhador. E isso não era apenas a boa e velha desigualdade comum, o grande problema era que os americanos possuíam tudo. A razão pela qual os Estados Unidos contribuiu tão fortemente para o desenvolvimento de Cuba, construindo toda essa infraestrutura, foi porque seriam eles que lucrariam com as empresas americanas em Cuba. E venderam essa ideia ao governo cubano como uma ótima maneira de desenvolver infraestrutura, que por sua vez, criaria empregos fantásticos para os cidadãos do país. O que isso significava era que as empresas americanas possuíam quase todas as terras aráveis, refino de açúcar, e mais de 90% desse açúcar foi exportado de volta para empresas estadunidenses, onde os lucros foram retidos por empresários, certos de que haviam gerado empregos em Cuba. Mas esses empregos não eram bons e não pagavam bem. O problema ficou muito pior quando a produção de petróleo começou na região. Empresas estrangeiras como a Texaco, BP e a Shell se lançaram para reivindicar campos de petróleo e gerar lucros enormes novamente, tudo pela esperança de que parte desse dinheiro começasse a chegar ao povo de Cuba. Basicamente, Cuba trocou o colonialismo espanhol pelo colonialismo corporativo. O país existia para servir o interesse corporativo dos Estados Unidos, basicamente da mesma forma que Portugal fez com o Brasil alguns séculos atrás. Mas em 1959, após anos de uma longa e sangrenta guerra revolucionária, o Partido Comunista Cubano subiu ao poder, alimentado pela vontade da população de garantir que a riqueza do país fosse devolvida ao povo, e não às corporações internacionais e seus fantoches ditadores. Cuba era uma nação reprimida e essa era sua chance de determinar sua própria prosperidade. Então eles começaram essa jornada da mesma maneira que todos os outros grandes países começam, nacionalizando sua indústria de telecomunicações, suas terras agrícolas e suas refinarias de petróleo. Em 1960, basicamente todas as grandes indústrias do país estavam sob controle do governo, com o plano de que isso finalmente significaria que o povo da nação iria se beneficiar da riqueza que eles estavam criando, mas talvez fosse um plano um pouco idealista. O problema inicial era que nacionalizar todos esses projetos de infraestrutura estava meio que dizendo ao governo estadunidense para se irritar, o que de certa forma era bem compreensível, já que eles investiram muito no país. Mas gostando ou não, Cuba ainda dependia quase exclusivamente do comércio com os Estados Unidos, que bloqueou todas as importações de açúcar efetivamente, cortando a linha de vida internacional do país, poucos dias após os esforços nacionalizadores do presidente revolucionário cubano. Os Estados Unidos também viram isso como uma maneira eficaz de sufocar a economia comunista, teorizando que, se Cuba não pudesse negociar com os Estados Unidos ou aliados, eles poderiam repensar toda a expectativa do paraíso dos trabalhadores. Felizmente para Cuba, todo esse negócio de comunismo tornava o país muito popular com a União Soviética, e Cuba era um aliado perfeito para os sovietes se agarrarem, pois fica bem próximo dos Estados Unidos. A União Soviética teve que lidar com países da OTAN, como a Turquia e a Noruega, que ficam basicamente na porta deles, enquanto os americanos estavam seguros do outro lado do mundo. Tendo uma forte aliança com Cuba, que fica na costa da Flórida, era uma ótima maneira de devolver a pressão que Moscou estava enfrentando naquele momento. Não fazia muito sentido economicamente para a União Soviética negociar com Cuba, eles estavam muito longe. E outra,
Eles realmente não precisavam de nada que Cuba produzisse, mas fazia sentido geopoliticamente para eles. Então agora a Rússia gastou muitos recursos para tornar Cuba um pequeno posto comunista de sucesso. Então a Rússia trouxe o açúcar de Cuba. Em troca, forneceu ao país petróleo refinado, infraestrutura, mísseis nucleares, maquinaria. E olha só, eu acho que uma dessas coisas não é como outra coisa qualquer. A boa-fé que foi deixada entre Cuba e os Estados Unidos, neste momento foi completamente esmagada pela crise dos mísseis cubanos, que foi os 13 dias em que a humanidade mais se aproximou do apocalipse. Bem, pelo menos até agora. Felizmente o mundo ainda não acabou, mas qualquer comércio entre Cuba foi efetivamente bloqueado, e o único país restante para eles comercializarem era com a União Soviética. Até agora, vimos que o comércio internacional é um dos principais determinantes da prosperidade em um país em desenvolvimento, e infelizmente para Cuba e seu povo, que foi severamente limitado sob essas novas restrições, tudo piorou quando seu único amigo em todo o mundo deixou de existir. Em 1991, a União Soviética se desfez, e Cuba perdeu seu aliado no qual dependia tanto para sustentar sua economia em dificuldades. No período entre 1989 e 1992, o PIB de Cuba caiu mais de 35%, e isso é baseado em números muito generosos divulgados pelo Partido Comunista de Cuba. A situação não era nada boa. O que tornou tudo pior é que mesmo que Cuba pudesse reacender algumas dessas velhas amizades e começar a negociar novamente, o preço do açúcar despencou nessa época, à medida que mais e mais países começaram a usar xarope de milho em vez de cana-de-açúcar. Então não era um bom momento para negociar. Infelizmente, ao longo da década de 1990, Cuba seguiu um caminho muito semelhante ao da Coreia do Norte, outro país que foi cortado da ajuda externa quando a União Soviética se desintegrou. Houve desemprego generalizado e a fome, uma presença militar cada vez mais forte, e uma dependência da dívida para manter a cabeça acima da água. Mas eles diferiam na maneira como reagiram. A Coreia do Norte basicamente se agachou e deu o grande dedo do meio para o mundo exterior, apenas aparecendo ocasionalmente para implorar por ajuda externa. Mas Cuba meio que admitiu a derrota em certo sentido, e tentou mudar tudo. Eles se abriram para o turismo e começaram a permitir investimento estrangeiro, liberaram as pessoas para começarem seus próprios negócios, mesmo que houvesse certas limitações, também chegaram a legalizar o dólar americano. Isso foi quase um completo investimento estrangeiro, foi o que fez com que Cuba se tornasse efetivamente uma colônia americana décadas atrás. Empresas privadas com lucro privado já eram um peso no cardápio comunista, e usar o dólar americano para negociar em Cuba era como uma exposição vegana usando carne como moeda legal. Todo tipo de parceria com os Estados Unidos ainda era um pouco estranho, mas turistas de outros países começaram a se reunir, e lentamente começou a se expandir, entrando no verdadeiro turismo genuíno, com pessoas que só querem aproveitar o que o país tem a oferecer a um preço bastante acessível. Tudo começou a melhorar quando encontraram seu novo grande parceiro comercial, a Venezuela, que na época era um dos últimos personagens do socialismo no mundo moderno. Então esses dois se deram muito bem, quero dizer, a longo prazo, provavelmente não foi a maior das amizades. Durante esse período especial, as coisas não estavam ótimas de forma alguma, ainda havia muita pobreza e a comida era escassa, mas as coisas estavam melhorando, e potencialmente pela primeira vez na história do país, eles eram os mestres de seu próprio destino, não dependiam da Espanha, dos Estados Unidos, ou da União Soviética. Eles eram seus próprios agentes para fazer suas próprias fortunas, mas à medida que os mercados se liberalizavam, alguns dos problemas começaram a voltar. Há uma velha piada que os economistas fazem sobre Cuba na atualidade, tem a ver com um jovem cubano tentando ganhar o favor de uma adorável jovem cubana. Na tentativa de impressioná-la, ele se gaba de ser um porteiro do Ritz-Carlton em Havana. Isso funciona bem, mas infelizmente o relacionamento se desfaz quando a jovem percebe que na verdade ele é apenas um neurocirurgião. Isso parece absurdo, mas é uma realidade. Os médicos em Cuba fazem parte do Sistema Nacional de Saúde, que é inteiramente controlado pelo governo. Por causa disso, eles recebem um salário sancionado pelo Estado. Além do bem-estar social padrão desfrutado por todos os membros da nação, o salário é de cerca de US$ 87 por mês. Em Cuba, o governo pode se safar pagando tão pouco aos médicos, pois o Estado diz que vai garantir cuidar de quase todas as necessidades de uma família. Isso significa que há muito pouca diferenciação de carreira entre um varredor de rua e um neurocirurgião.
No entanto, as pessoas que se saem bem são aquelas que têm acesso a dólares de turistas. Não seria incomum um turista dar uma gorjeta de $30 a um porteiro, o que seria quase metade do salário de um médico cubano. Isso significa que as pessoas que operam seus próprios negócios, ou que trabalham em indústrias voltadas para o turismo, estão significativamente melhor do que a maioria dos trabalhadores do país que ainda trabalham para o governo. Isso causa algo chamado fuga de cérebros. Se eu fosse um neurocirurgião em Cuba, eu faria tudo o que pudesse para chegar aos Estados Unidos, Canadá, Europa, ou até mesmo o Brasil, pois a minha qualidade de vida seria significativamente melhor se eu puder praticar medicina em um desses lugares. Isso significaria que o país perderia lentamente os seus melhores e mais brilhantes cidadãos, e a economia sofreria por causa disso. Acontece em muitos outros países ao redor do mundo. Estranhamente, embora não tenha sido um problema importante em Cuba, parcialmente isso tem a ver com acesso à informação. Ainda deve ser lembrado que Cuba, por todos os prédios coloridos e belas praias, é um estado autoritário, e há punições severas para pessoas que querem ir contra os interesses do governo. Outra coisa é que o sistema de ensino está configurado de tal forma que é uma maneira de ensinar ideologias socialistas ao lado de um currículo regular. Cuba tem um dos melhores sistemas de educação do mundo em desenvolvimento, mas durante seus 20 e poucos anos de escolaridade, eles estariam aprendendo a aproveitar os meios de produção ao lado das mitocôndrias. Então tudo serviu para reforçar que quanto mais educado você se torna, também se torna mais devoto, o que é obviamente moralmente questionável, mas significa que Cuba só estaria segurando as pessoas que fazem a nação funcionar. Cuba e sua economia são realmente muito estranhas, meio que foi impactada por todas as grandes influências geopolíticas na história moderna, do colonialismo ao corporativismo, e agora entrou em um período de desenvolvimento econômico, mas ainda está tentando fazer uma ideia desatualizada funcionar, e está, em última análise, impedindo-os de aproveitar ao máximo as bênçãos que lhes foram concedidas como nação. Apesar de toda essa diversidade auto-infligida, a nação faz parecer para o mundo que mantém uma boa qualidade de vida para seus cidadãos, mas não sabemos se isso realmente acontece. Somente quem viveu por lá sabe dizer. Felizmente, a nação está ficando aos poucos mais rica, e à medida que as pessoas ficam mais ricas, elas ficam mais conscientes das melhorias que podem ser feitas para beneficiar a si mesmas e suas comunidades. Mas os meios para decretar essas melhorias é um processo lento e doloroso, mas até que o país passe por isso, continuará sendo o único lugar na Terra que um porteiro tem bem mais condições que um médico. Oi pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, considerem curtir e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.